Olá para você que acompanha a TV Câmara Botucatu. Este é o nosso quadro Política em Pauta, onde a gente conversa sobre essa ciência que é a política, porém de uma forma mais leve e descontraída. E como neste ano de 2024 nós estamos em um ano eleitoral, nada mais justo do que o nosso primeiro programa desse ano ser exatamente sobre isso, as eleições de 2024. E para isso nós temos o prazer de receber o chefe do cartório eleitoral aqui de Botucatu, o Igor Inácio, para falar um pouquinho sobre prazos e um pouquinho também sobre o cenário eleitoral de Botucatu. Igor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer imenso estar aqui com vocês e sempre que precisar estamos à disposição. Igor, eu gostaria de começar conversando um pouco com você sobre datas, né? A gente sabe que existe uma série de prazos, de restrições, tanto para candidatos quanto para nós, eleitores. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os eleitores. Quais são os prazos que nós temos que ficar atentos nesse ano? O eleitor, aquele que deseja, ainda não tem título, jovem eleitor. De certo que a Justiça Eleitoral foi em todas as escolas, mas sempre acaba escapando um, né? Ou aquele que quer transferir para Botucatu ou quer revisar, mudar o lugar de votação. O prazo limite é dia 8 de maio. Então, tem um período ali antes da eleição e o prazo último, 8 de maio. Então, não deixe para a última data, se antecipe e vá até o cartório eleitoral. Nós estamos aqui na rua Doutor Cardoso de Almeida, número 555, ou ainda, que é super simples e fácil, dá para fazer pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é um telefone fixo, que a gente transformou em WhatsApp, DDD 14 3814 5536. Então, manda um oi lá para a gente, já vem um formulário pré-preenchido para você fazer essa transferência, essa revisão, ou se desejar ir no cartório mesmo. E a partir dos 16, né? 16 anos de idade, quem tem 15, mas vai completar 16 até o dia da eleição, inclusive, até dia 6 de outubro, pode fazer o título. Então eu tenho 15, mas vou completar 16 até o dia 6 de outubro, eu posso fazer o título de eleitor. Pode sim. E para quem é candidato ou deseja se tornar, não sei se ainda dá tempo, se você puder até abordar sobre isso. Claro. Quais são os principais prazos que eles têm que ficar atentos? Primeira coisa, ele tem que ser eleitor de Botucatu, né? Então, 6 meses antes. Então, ele tem que ter até dia 6 de abril agora, fazer a transferência do título para cá. Primeiro pré-requisito. Depois, filiação partidária. Ele não sai candidato sem estar num partido político. Também 6 meses antes, dia 6 de abril. Então, ele deve fazer a sua transferência, né, ou se filiar a um determinado partido político. Então, ele está muito atento a essa data para transferir o título e também para se filiar a um partido político. E agora falando um pouquinho da comunicação pública, da publicidade, você fez até hoje aqui uma palestra com os vereadores e servidores da Câmara, abordou um pouquinho sobre isso, o que a comunicação pública e os próprios candidatos precisam ficar atentos nesse ano, nesse período eleitoral em relação a essa questão. Tá, a Câmara Municipal, ela tem aqui a TV Câmara, né, um serviço de utilidade pública excelente, que eu acompanho inclusive. O ideal seria tomar muito cuidado nesse período, primeiro, de pré-campanha, que a gente fala, com os pedidos de votos ou aquelas frases meio maquiadas, né, de pedidos de votos. Então, esses, geralmente quem usa, né, dos microfones aqui na casa para poder fazer uso da palavra, até muito atento com essa questão. A própria Câmara Municipal, né, e aí a TV Câmara, também tentar não replicar depois, se houver algum deslize, né? Mas aí a Justiça Eleitoral, de certo, vai orientar. E durante, efetivamente, a campanha eleitoral, a campanha começa a partir do dia 16 de agosto até dia 6 de outubro, ali sim, ali é muito mais criterioso, né? Porque a própria casa, ela já regulamenta isso, que não pode ter propaganda eleitoral aqui dentro. Então, os candidatos, os que vão estar exercendo a função de vereador, e é lógico, todos aqueles que estão envolvidos com a TV Câmara, eles não devem dar o posicionamento político, não devem pedir voto, não devem deixar nenhum símbolo aí disposto, né, para que induza o eleitor a votar em candidato A ou B. Então tem que estar muito atento com essas questões. E o famoso horário eleitoral que a gente vê na televisão, começa também em agosto? A partir ali do início da campanha, uma semana depois, começa efetivamente o horário eleitoral. Os partidos políticos, e aí, ou se for para majoritárias coligações ou as federações, eles têm a incumbência de encaminhar aqui para a TV Câmara os
spots, que a gente fala, né? No formato pré-estabelecido por vocês, né? E nos horários ali pré-definidos, geralmente é no horário do almoço e mais para a noite, vocês vão fazer as respectivas inserções, né? Para que possa, durante todo aquele período de campanha eleitoral, a divulgação por parte dos candidatos. Mas o único período que é permitido é esse aí, muito bem salientado. A partir de agosto, então. A partir de agosto que começam esse trâmite, e aí vai até a antivéspera da eleição. Inclusive esses spots ou esses spots já pode a partir de agora? Não, o spot não pode, tanto é que agora ele não pode pedir voto, né? Então ele é pré-candidato, ele pode falar do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele vai fazer, mas não pode pedir voto. O spot só é permitido a partir ali do período efetivamente de campanha eleitoral. Primeira semana ali, na segunda quinzena, perdão, de agosto, começou a campanha, aí sim tem um período determinado onde vão ocorrer essas inserções e esses spots aqui na TV Câmara. Igor, agora falando um pouquinho mais especificamente de Botucatu, como está o cenário eleitoral aqui? Já tem candidatos definidos, partidos, o que falta ao seu ver? Tá. Na verdade, está uma incógnita muito grande com relação aos candidatos do majoritário, né? Eles ainda estão alinhando, eles estão pensando, seja situação ou seja oposição, justamente para ver qual que é a melhor opção para poder lançar. Mas definidos mesmo, acho que acredito que um só, nem vou citar o nome para não privilegiar ele, mas todos os demais ainda há uma incógnita sobre o nome dessas pessoas, né? Quem serão os verdadeiros candidatos a prefeito e vice de Botucatu. E, na sequência desses, geralmente vem ali o leque de vereadores. Esse sim, né, tem vários aí que se dizem pré-candidatos a vereadores. Mas para prefeito mesmo, são especulações, mas de concreto ainda absolutamente nada. E partidos, nós temos quantos aqui? É possível quantificar isso? Sim, partidos ativos em Botucatu, o número está estimado algo em torno de 10 a 12, né? De certo que alguns estão em federações, então eles vão trabalhar como se fosse um único partido. Perto dos 33 que nós temos em âmbito nacional é pouco, né? Mas é um número que eu acredito que eles entendam razoável para poder trabalhar para essas eleições de 2024. E as eleições neste ano elas ocorrem no dia 6 de outubro, no caso do primeiro turno, e no dia 27, caso haja o segundo turno. Nestes dias em específico, Igor, o que os candidatos precisam ficar atentos e os eleitores também no domingo da eleição? Primeiro que nesse dia, às 10 horas, 22 horas do dia anterior, no dia 5, no sábado, não pode mais ter propaganda nenhuma política, né? Eles não podem pedir votos. Então eles têm que... Para quê? Para que o eleitor seja o mais isento possível, que o eleitor possa ir ao local de votação sem nenhum problema e escolher o seu candidato. Eu acredito que o trabalho todo tem que ser feito desde o 1º de janeiro da última eleição, né? Virou o ano, ele começa ali a trabalhar, para quando chegar ali efetivamente na véspera da eleição, é só aguardar em casa, tranquilo, sem querer fazer a verdadeira boca de urna, né? Que é tentar pegar algum eleitor ali no voto. A justiça está muito atenta e, se pegar, vai ser penalizado. Então, pro candidato, não façam boca de urna. Não sujem a cidade, não joguem papel por aí. Isso daí já é uma prática que ficou no passado. Ninguém mais aguenta esse tipo de situação. E para o eleitor, que ele estude muito bem os seus candidatos, seja para o majoritário, para prefeito, quanto para proporcional para os vereadores, porque são 4 anos. É uma decisão que você toma que dura 4 anos, é muito tempo, né? Então escolham muito bem quem serão os próximos representantes, seja ali na prefeitura, como aqui na Câmara dos Vereadores, para os próximos 4 anos. E vá votar com total tranquilidade. Leva um documento, né, ali de identificação. Muitas vezes não funciona digital, então seja muito bem identificado, veja a escola que você vota, chegue ali com tranquilidade. A eleição geralmente acontece das 8 até as 17 horas, não deixe para o último horário e vote lá com total tranquilidade e faça valer o seu voto, né? Apertar o botãozinho verde da urna é só o início do processo democrático. Depois cobre efetivamente dos eleitos para que eles possam construir, você mesmo, né, e eu me incluo aí, ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. E quando você falou de propaganda, envolve também o boca a boca na frente das escolas e também dentro das próprias escolas, às vezes por mesários, funcionários que estão trabalhando nesse dia. Exato, é expressamente vedado
por parte de mesários, por parte de fiscais, por parte de qualquer um, o tipo de propaganda eleitoral ali dentro. Você não pode induzir alguém a escolher nenhum candidato. A pessoa tem que estar totalmente tranquila para chegar lá na sessão, para entrar na urna eletrônica, digitar o seu candidato e sair na maior tranquilidade. Naquele exato momento, não pode ter interferência de qualquer parte, seja por quem for. Seja por quem está trabalhando, seja por candidato ou fiscal. Igor, agora vamos falar um pouquinho para finalizar sobre bastidores. Conta um pouquinho para a gente como que o cartório daqui de Botucatu se prepara num ano como esse, ou se os trabalhos já começam no ano anterior. Via de regra, a gente começa em ano par, que não tem tanta competência eu digo, atribuições específicas, né? E a gente já se antevê os problemas futuros. A gente estava falando aqui de alistamento, de jovens. A gente visita todas as escolas de Botucatu, sejam públicas ou particulares, com o intuito de ministrar palestras e estimular que eles sejam verdadeiros cidadãos, né? Ativos, engajados, né? E tiramos o título de eleitor dele lá na escola. Então foram mais de 2.000 jovens que a gente tirou o título de eleitor do ano passado até agora. Também procuramos visitar todas as indústrias, né, para sanar todos os problemas, todas as questões. Isso com relação ao eleitorado. Com relação aos candidatos, o que a gente faz? Tenta também conversar com eles e já dar as orientações necessárias para que eles tirem todas as documentações, para quando efetivamente forem protocolar os registros, esteja tudo na mais perfeita ordem. Com relação aos locais, né, onde serão a eleição, as votações, a gente também tem um diálogo muito aberto com todos os diretores, para conversar com eles, para ver as possibilidades, se tem que fazer alguma mudança, algum ajuste, né? Às vezes está em reforma, então tem que realocar aqui, colocar acolá, expandir novos locais. A gente está lá na Alvorada da Barra, divisa de Botucatu, César Neto em Umas, lá no Caimã, Rubião. A gente cerca Botucatu, vindo da zona rural para dentro da cidade, atingindo cada localidade para facilitar ao máximo o exercício do voto para o eleitor, para ele votar do lado da casa dele. Ali, Cachoeirinha, tem a Escola Mozart Moraes, tem um local de votação. Então, logo inaugura o bairro, a gente está com a Justiça Eleitoral lá presente, oportunizando um local de votação próximo para o eleitor. E aí a gente vai caminhando com as urnas eletrônicas, deixando tudo em ordem, tudo em perfeitas condições para quando chegar efetivamente o dia 6 de outubro, tudo flua na melhor maneira possível. Igor, agora eu vou abrir um espaço aqui para você falar para quem tem mais dúvidas, se quiser deixar o endereço, horário de funcionamento, telefones do cartório aqui de Botucatu. Tá, vou reiterar então. Aqui o cartório eleitoral mudou de endereço, tem um ano já, né, mas mudamos de endereço, estamos na rua Doutor Cardoso de Almeida, número 555. O horário normal de abertura do cartório é das 11 até as 17 horas. Chegando perto do final dos prazos, o horário se estende, inclusive aos finais de semana, né? A gente trabalha, período de eleição fica direto, inclusive, sábado, domingo e feriado aberto. O nosso contato, que é o principal, acredito que é o WhatsApp, que é o número de telefone também, caso queira ligar, é o DDD 14 3814-5536. Mandou um oi lá para a gente, tem uma equipe, né? Um WhatsApp Business, então vários atendem, então consegue trocar informações de maneira rápida e ágil ali com os eleitores. E dizer que a Justiça Eleitoral está sempre de portas abertas, né, para esclarecer toda e qualquer dúvida. Documentação também ser um facilitador. A maioria dos nossos serviços são eletrônicos, conseguem também fazer sem estar lá, com exceção da biometria, né? Pessoa que ainda não fez o cadastro biométrico tem que ir presencialmente no cartório, coletar as digitais, tirar a foto e pegar a assinatura digital. No mais, só dar sequência que está tudo em ordem. Tá certo, então, Igor, eu te agradeço muito por conversar com a gente sobre esse ano tão importante, que é um ano para o exercício mesmo da cidadania. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui, espero voltar outras vezes durante esse decorrer das eleições de 2024, para que a gente possa continuar batendo papo e esclarecendo a população. E obrigado a você que nos acompanhou pela TV Câmara Botucatu e também pelo YouTube, aqui no nosso quadro Política em Pauta. Até uma próxima.